já ouviram falar certamente no ciclo de Carnot, né? Devem ter visto no ensino médio, talvez em química geral. Né? O ciclo de Carnot é um ciclo de transformações gasosas e, teoricamente, é o ciclo que geraria o maior rendimento. Que rendimento, professora? Poxa, meu GIF parou de funcionar, é isso mesmo? Isso. Isso daqui. Vejam que uma massa gasosa, né, se expandindo, sendo contraída, é capaz de fazer o pistão se movimentar. Né? Então, é possível, né, através de transformações termodinâmicas em cima desse gás, produzir esse movimento, né, esse trabalho. Né? Para o caso de um processo envolvendo um gás, né, o trabalho que ele libera é negativo para ele e é positivo para nós. Né? O nosso objetivo é que seja o mais negativo possível para o gás, o que indica, né, uma maior liberação de energia por parte dele e que pode ser aproveitada por nós. Tá? Então, o objetivo de promover um ciclo termodinâmico envolvendo gás, né, é gerar um trabalho líquido. O que é um trabalho líquido? Um trabalho calculado como sendo negativo, o que indica que é o sistema perdendo energia e cedendo para o exterior. Tá? Então, o tal do Carnot, né, estudou, entre tantas coisas, né, propôs um ciclo termodinâmico envolvendo uma amostra gasosa. Ele propôs um conjunto de etapas que, se realizadas, fornecem o maior trabalho possível. Porém, como nós vamos ver, né, é um ciclo composto por etapas reversíveis. Né, e os processos reversíveis, como vocês já sabem, são processos em quase equilíbrio, praticamente não alteram nada no sistema e nas vizinhanças. Então, é uma coisa que é um pouco inviável de ser feita. Né? O viável é um processo irreversível, que vai em ponto final. Né? O ciclo de Carnot é um ciclo teórico. Né? Nada funciona no mundo real com base, né, num ciclo de Carnot. Né? Um carro, né, que queima combustível, né, libera gases que fazem também esse movimento aí, conforme esse gifzinho que está na tela. Né? Então, o ciclo gasoso, né, que é imposto, o ciclo termodinâmico que é imposto a esses gases de combustão, não é o ciclo de Carnot. São outros ciclos com etapas irreversíveis, né, que são viáveis, né, não em termos de energia, porque não fornece o máximo possível, mas viável em termos de realização. É porque que adianta, né, ter um ciclo todo reversível, que quase não sai do equilíbrio, pô, ele forneceria o máximo de energia, ok, mas ele é inviável de ser realizado na prática. Tá? Então, a gente estuda o ciclo de Carnot porque é um ciclo ideal, é um ciclo teórico de etapas reversíveis, né, onde a gente pode, né, pensar sempre no uso de um gás ideal, né, e entendendo o ciclo de Carnot, a gente consegue entender outros ciclos. Inclusive, na prova, tem outros ciclos, né, que não o de Carnot. Mas o princípio de funcionamento, de abordagem, os cálculos a serem feitos, né, não fogem muito do que é feito no ciclo de Carnot. Tá? Então, eu posso propor um ciclo qualquer aqui. Ciclo da Cíntia. Né? Primeiro vou aquecer o gás, né, de maneira a expandir o seu volume 5 vezes. Depois eu vou resfriar esse gás. Eu posso fazer o que for. Né? Vai ser viável. Né? Então, ciclo pode ter qualquer um. Né? O de Carnot, como é esse ciclo padrão, ideal, né? Só em falar ciclo de Carnot, a gente já tem que saber quais são as etapas. Né? Da mesma maneira, quando a gente fala água, a gente sabe que é H2O, a representação dessa substância. Então, ao falar ciclo de Carnot, tem que vir na cabeça. São 4 etapas reversíveis, etapa 1 é isso, etapa 2 é isso, etapa 3 é aquilo, etapa 4 é aquilo. Ponto. Tá? Agora, outros ciclos, né, a gente não tem como ficar gravando as etapas, então a gente tem que conhecer, né? Ou seja, o problema tem que dar, a prova tem que dar, a questão tem que dar, não tem como adivinhar, né, o que é o ciclo da Cíntia. O ciclo de Carnot eu tenho que saber, tá? Então tá aqui, foi físico, matemático, engenheiro mecânico francês, morreu com a minha idade, né? Fez o primeiro modelo de máquina térmica e como no material complementar, né, esse material complementar que eu dei para vocês não vai cair, alguma coisa vai cair na prova.
mas tem umas partes lá bem teóricas mesmo, né, da onde veio a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei veio justamente dos estudos de Carnot. Né? Então, no material complementar também tem a segunda, a terceira lei, cálculo de variação de entropia, ou seja, são coisas que não são, né, o carro-chefe da Físico-Química 1, mas que eu preciso falar. Né? Então, qual é o carro-chefe da Físico-Química 1? A termoquímica e o equilíbrio químico. Por isso que eu estou me detive, né, em fazer bastante videoaulas de delta H, né? Na aula já fiz uma gravação e disponibilizei para vocês. Fiz mais uma hoje de exercícios, porque é o assunto principal. Delta H, calorimetria e equilíbrio. Tá? Mas tem um monte de coisa aí da ementa que não dá tempo, mas entrou como material complementar. Inclusive, como a segunda lei da termodinâmica surgiu a partir desses estudos do ciclo de Carnot. Tá? Então, né, vocês têm aí. Né, algum dia na vida, pô, da onde que veio isso? Né? Eu tenho esse material, vou lá pegar, eu vou dar uma olhada. Tá? Então, o meu objetivo é esse. Não tem como eu toda a matéria, mas também não vou simplesmente esconder de vocês. Tá? Então, o ciclo de Carnot, né, é formado por 4 etapas reversíveis. É um ciclo que envolve transformações numa massa de gás. A primeira etapa, né, ela consiste numa expansão a T constante, né, ou seja, você injeta calor e o gás usa esse calor para se expandir. Por isso que a temperatura dele não sobe, tá? Então, em alguns lugares a gente vê assim escrito aquecimento a T constante. Aí a pessoa pira, como é que pode aquecer a temperatura ficar constante? Lembra, né? As energias se convertem entre si. Aqui, ó, fonte de calor a temperatura T. Não, não era isso que eu queria dizer, não. É esse termo que eu acabei de usar. Né? Em alguns livros, em alguns locais, a gente vê isso escrito, escuta isso. Né? Aquecimento a temperatura constante. Né? Por quê? Porque a energia do calor, né, fornecida aí por meio do aquecimento, se transforma em expansão e a temperatura se mantém. Né? Primeira etapa, expansão a T constante. Segunda etapa, expansão adiabática. Né? Então, com a energia recebida no aquecimento, né, o gás permite-se ao gás que ele se expanda um pouco mais, mas sem envolver calor, sem aquecer, sem resfriar, sem nada. E a terceira etapa e a quarta são contrárias, né? Se é um ciclo, tem que ir e tem que voltar. Se são etapas, né? Eu vou e vou, depois eu volto e volto. Né? De modo que a etapa 3, 4 é contrária à etapa 2, 3, e a etapa. Deixa eu botar as numerações aqui para não me perder no que eu estou falando. A etapa 4, 1 é contrária à etapa 2, 3, e a etapa 4, 3 é contrária à etapa 1, 2. Tá? Então, se a primeira é expansão isotérmica, a segunda, expansão adiabática, a terceira é compressão isotérmica e a quarta, compressão adiabática. Tá? Então, isso é, né, uma descrição das etapas. Aqui a gente tem uma representação por meio de um desenho, e aqui eu tenho um videozinho, vamos ver se funciona, que mostra o ciclo de Carnot. Vamos ver. E vamos lá. Então, deixa eu já adiantar. Tá aí, ó. Olha só. Uma fonte quente encosta. Né? Com isso, o gás recebe calor e se expande. Tá vendo? A fonte é retirada e ele continua a se expandir. Expansão adiabática. Uma fonte fria é posta em contato e o gás, então, perde calor. A temperatura fica constante porque ele se contrai. A fonte fria é retirada e ele continua a se contrair no processo de compressão adiabática. Tá? Então, de novo, ó, fonte quente, expansão isotérmica. Tira-se a fonte quente,
e o gás continua num processo de expansão adiabática. Olha para o pistão. Depois, fonte fria, perda de calor, né? Compressão isotérmica. Perde calor, mas a temperatura não cai porque acontece compressão. Depois afasta-se a fonte fria e a compressão continua de maneira adiabática, tá? Então, notem que o negócio vai subindo e descendo, ó. Se esse movimento for acoplado a uma outra peça, né, isso pode gerar um deslocamento, um movimento, né? E aí, para isso que se fazem os ciclos, né? Para que seja gerado um trabalho, né? Beleza. E aí a gente poderia se perguntar, né, qual a eficiência de um ciclo, né? Para que faz um ciclo? Já falei várias vezes, né? Para poder produzir trabalho. Né? E como é que eu vou saber a eficiência desse ciclo, né? Se o meu objetivo é o trabalho, eu preciso de uma relação entre o trabalho produzido e o que eu invisto na forma de calor, tá? Então, a eficiência, ela é uma razão do trabalho líquido. Que trabalho líquido é esse? O trabalho produzido, né, gerado em cada ciclo completo, né? É a razão entre o trabalho líquido e o calor fornecido, tá? Notem que na definição coloca-se um módulo porque espera-se um trabalho líquido negativo, né? E para que a eficiência não fique um valor negativo, usa-se um módulo aqui em cima, né? Porque o trabalho líquido de um ciclo tem que ser negativo, né? Ele tem que liberar energia para o exterior, né? Então, módulo do trabalho líquido gerado em cada ciclo completo sobre o calor fornecido em cada ciclo completo. E para o ciclo de Carnot, né? No ciclo de Carnot, aonde que tem calor, né? Aonde que eu invisto calor? Lembra lá da imagem, né? Do videozinho da imagem? Na primeira etapa, né? Nesse aquecimento isotérmico, nessa expansão isotérmica. Então, eu tenho nas 4 etapas do ciclo de Carnot, entrada de calor, injeção de energia, apenas na primeira, né? E o trabalho líquido, como é que eu determino? Somos os trabalhos todos, né, de todas as etapas, e espero obter o valor negativo aí. Na primeira etapa, tem trabalho? Né, vamos lá, expansão. Se tem expansão, tem trabalho. Então, obviamente, na primeira etapa, o gás já libera uma energiazinha aí na forma de trabalho, porque ele se expande. Da mesma forma na segunda. Já na terceira e na quarta, né, o sistema que recebe, né, digamos assim, né, ele não libera energia como trabalho porque ele está sendo comprimido. Né? Então, eu tenho 4 parcelas de trabalho em cada ciclo completo. É necessário que eu some as 4, né, e é necessário que nessa soma eu encontre como resultado um resultado negativo, que indica para mim que até teve, né, etapas aqui que não geraram trabalho, né, mas no líquido eu tive uma liberação de energia como trabalho, eu tenho um resultado negativo. Tá? Então, para o ciclo de Carnot, né, eu tenho que somar os trabalhos, né, de cada etapa, tirar o módulo, porque eu espero ter um valor negativo disso, e dividir pelo calor injetado na etapa 1. Tá? Isso daqui é para todos os ciclos? Não, isso aqui é para o ciclo de Carnot. Para todos os ciclos é como, professora? Assim, para qualquer ciclo, eu parto da definição. Né? A eficiência é o trabalho líquido produzido pelo ciclo, tem que tirar um módulo disso, pelo calor fornecido pelo ciclo. Então, na prova, né, o ciclo da Cíntia, né, aquecimento na primeira etapa, resfriamento na segunda, expansão adiabática, aquecimento isocórico, ou seja, 2 etapas de aquecimento. Então, no meu ciclo, né, que eu inventei agora aqui, eu tenho 2 calores, né, do que eu acabei de dizer. Então, só no ciclo de Carnot que é assim, né, porque ele só tem uma entrada de calor logo de cara, tá? E se o ciclo de Carnot for realizado utilizando como substância de trabalho um gás ideal? Né? Então, como é que eu faço as contas, né, utilizando uma massa de gás ideal que está sendo ali, né, aquecida isotermicamente, expandida diabaticamente, depois resfriada isotermicamente e comprimida adiabaticamente. Nesse trabalho
né, com um gás que pode ser tratado como gás ideal ao longo desse processo, né? O que eu obtenho, né? Então, isso daqui, independente de ser gás ideal, né? Tem a demonstração nos materiais complementares, tá? Mas eu não vou nem resolver a questão hoje com vocês aqui, usando isso para a gente não ficar sujeito a decorar nada, tá? Mas no ciclo de Carnot, né, onde a eficiência é dada pelo módulo do somatório dos trabalhos, pelo calor na etapa 1, né, eu tenho duas formas de calcular. Isso daqui, que é a definição, equivale a isso no ciclo de Carnot, que chega nisso daqui. Então, se eu tenho Q1 e Q2, quem é esse Q1? Né, a etapa de aquecimento, né, de 1 para 2. E quem é esse Q2? A etapa de resfriamento de 3 para 4. Se eu tenho esses valores, eu tenho como calcular a eficiência. Né? Pode ser demonstrado também que a definição, né, de eficiência aplicada ao ciclo de Carnot leva a isso daqui, que pode ser simplificada para essa forma. De modo que se eu conheço a temperatura 1 e a temperatura 2, quem é a temperatura 1? A temperatura mais alta, a temperatura chamada fonte quente, né, aquela etapa onde há o aquecimento. Se eu conheço essa temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, eu tenho o rendimento calculado. Tá? Então, se eu decorar isso aqui, pode ser útil. Mas se eu não decorar, eu parto da definição. Né? Eu sempre não decoro. Então, eu parto da definição e acho o rendimento. Tá? Exemplo. Seja 1 mol de gás ideal em um ciclo de Carnot. Maravilha. 1 mol, maravilhoso. Gás ideal, maravilhoso. Gás de ciclo de Carnot, maravilhoso. É tudo ideal. 1 mol, gás ideal, ciclo de Carnot, que é ideal. Letra A. Determine o calor e o trabalho envolvidos em cada etapa do ciclo. Letra B. Determine as correspondentes variações de energia interna e de entalpia do gás. Letra C. Determine o rendimento do ciclo. Dados: temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, entropia absoluta do gás na equação adiabática, temperatura absoluta do gás na equação adiabática, capacidade de qualificar do gás, enfim, né? Esses são os dados, né? Então, eu já sei o que eu preciso, né? Foi solicitado que eu calculasse calor e trabalho em cada etapa, ΔU e ΔH em cada etapa e o rendimento, né? Recebi esses dados. Antes de tentar resolver, vou desenhar, vou esquematizar, vou problematizar, vou representar, tá? Então, vamos lá. Então, estado inicial do gás, estado do gás após o primeiro processo, estado do gás após o segundo processo, estado do gás após o terceiro processo e retorno ao estado inicial, caracterizando um ciclo. Então, vou escrever. Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Eu vou de 1 para 2, né, num processo de expansão isotérmica, né, onde entra um calor que é convertido em trabalho, de modo que a temperatura não se altera. Tá? Então, eu posso chamar isso de aquecimento isotérmico, que é um pouco estranho. Eu prefiro chamar expansão isotérmica. Então, vou representar aqui a minha... Cadê meu pai? Jesus. A minha expansão isotérmica. Reversível. Né? Todas as etapas do ciclo de Carnot são reversíveis. Lembra, né? O trabalho de compressão reversível é diferente do trabalho de compressão irreversível. Da mesma forma, o de expansão. Nós vimos isso numericamente, nós vimos isso graficamente, e nós fizemos uma analogia com a gente empurrando uma mesa, né, de maneira reversível ou irreversível. Tá? Então, quem não lembra, só voltar na videoaula. O gás passa do estado 2 ao estado 3 por meio de um processo de expansão adiabática. Reversível. De 3 para 4, processo inverso de 1 para 2. Então, é compressão
isotérmica reversível. De 4 para 1, contrário aqui de 1 para 2. Então, é compressão adiabática reversível. Vou mudar a cor. Então, o enunciado fala que a minha substância de trabalho, né, é gás ideal e é 1 mol. Então, vou escrever aqui. 1 mol de gás ideal. 1 mol de gás ideal. Um mol de gás ideal. 1 mol de gás ideal, né? O que eu sei, né? Que nesse processo de expansão isotérmica existe um Q1, né? O calor envolvido na etapa 1, 2. Né? Entra um calor aqui nesse estado 1 que faz com que ele evolua para o estado 2. Né? Aqui é Q igual a 0, processo adiabático. Da mesma forma que, né, nessa compressão, para a temperatura ficar constante, tem que sair calor. Né? Porque se eu não deixo o calor sair, acontece aquecimento. Né? Então, no estado 3, sai calor, né? Com isso, a temperatura se mantém constante ao longo dessa compressão. Então, calor de 3 para 4. Né? Acho que eu representei tudo que eu podia representar. Vamos ver os dados agora. Temperatura da fonte quente, 500 graus Celsius. Então, vamos lembrar o que é essa fonte quente, né? É a fonte que eu encosto na massa de gás para que ela passe calor para o gás, promovendo a sua expansão, né? Se o processo de expansão é isotérmico, a temperatura da fonte quente é justamente a temperatura que o gás vai assumir e vai ficar ao longo da expansão. Tá? Então, essa T1 é 500. E essa T2 também. Temperatura da fonte fria, 80 graus Celsius. Então, a fonte fria é a fonte que eu vou encostar no gás para que ele possa perder calor se comprimindo, né? De modo a manter a sua temperatura. Então, já tem, aqui não tem calor. Né? Se acontece expansão adiabática, pensa comigo, se o gás se expande e não recebe calor nenhum, a temperatura cai. A gente já tinha discutido isso. Não, mas, né? Expansão adiabática, justamente o que acontece nos ar-condicionados. Né? Uma massa de gás é levada a se expandir adiabaticamente, a temperatura cai e esse ar resfriado é jogado no ambiente. Tá? Expansão adiabática. O gás só perde. Né? Ele tem que gastar se expandindo e não ganha nada. Logo a temperatura dele cai. Então, eu tenho aqui a minha T3, né, que é justamente a temperatura da fonte fria, isso 80 graus Celsius. Né, caracterizando aqui, ó, a queda de temperatura devido à expansão adiabática. Né? Se o processo de 3 para 4 é isotérmico, T4 também é 80 graus Celsius. Outro dado, agora aqui, né, é o que falta eu falar, que não dá tempo de eu falar. Né? Entropia absoluta do gás na expansão adiabática. Entropia absoluta do gás na compressão adiabática. Então, agora aqui um parênteses. Não tem como, eu preciso falar. Né? Primeira lei, ΔU igual DU igual a dQ mais dW. Segunda lei, está lá no material complementar, vem do ciclo de Carnot. ds é maior ou igual a dQ sobre T. Onde esse S é a função de estado extensiva chamada entropia. Tá? A variação dessa função ela pode ser maior do que a razão dQ sobre T, ou ela pode ser igual à razão dQ sobre Q. Né? A igualdade, né, a gente usa nos processos reversíveis e o sinal de maior nos processos irreversíveis. Né? No caso do ciclo de Carnot, que conta com etapas reversíveis, né? Se eu tiver que calcular a variação de entropia, se tiver alguma coisa de entropia envolvida no meio, eu vou utilizar ds
igual a dq sobre t. Porque, né, no ciclo de Carnot eu tenho etapas reversíveis, tá? O entendimento disso aqui, infelizmente, não tem como eu falar, né, mas está lá no material complementar, de onde vem, né? E a entropia, só para poder, né, tirar o termo errado, né? As pessoas falam que é grau de desordem, né? Mas não é desordem, sim multiplicidade. O que é multiplicidade, né? Vamos dizer que seria a flexibilidade. Né? Imagine que para que eu fique bem, né, eu só fique bem em pé, né? Então, vou me manter em pé. Agora, imagine que o Newton, para ficar bem, né, ele fica bem em pé, sentado, deitado, comendo, andando de patins, estudando, né, dando banho no cachorro. Né? Ele vai ficar limitado em uma possibilidade? Né? Não. Ele vai ter que estar em todas elas. Mas se para ele estar bem, ele pode estar bem de 5 formas, ele estará visitando as 5 formas. E eu, apenas uma. Né? Então, essa flexibilidade, essa multiplicidade é o que se chama de entropia, não é grau de desordem. Né? Então, imagine, né, aplicando isso a uma molécula. Né? A 0 Kelvin, se ela pudesse chegar a 0 Kelvin, qual seria a multiplicidade dela em termos de movimento? Nenhuma. Né? Conforme a temperatura vai aumentando, ela pode dar uma rodada, ela pode dar uma transladada, né? Os átomos podem se afastar um do outro, né? Se eu tenho uma molécula tipo a água, sei lá. Né? Esse ângulo pode se deformar, essas ligações podem esticar, a molécula pode girar, né? Então, várias possibilidades de movimentação passam a ser, né, possíveis quando a temperatura aumenta. Né? Então, essa multiplicidade é que é a entropia, não é desordem. Tá? Da segunda lei, a gente vê que, né, num processo irreversível, né, que é sinônimo de processo espontâneo, o que é irreversível? Vai no sentido só. Né? Vai no sentido só espontâneo, não fica naquele chove não molha de vai e volta. Né? Então, para o processo irreversível, sinônimo de espontâneo, né, ds é maior, segundo a segunda lei, do que dq sobre t. E se eu tenho um processo adiabático, dq é zero, de modo que, segundo a segunda lei, ds é maior do que zero, ou seja, a entropia aumenta. Né? Num processo espontâneo, ocorrendo num sistema isolado, pela segunda lei, a entropia aumenta. E é aquilo que a galera fala, né? Que a entropia sempre aumenta, que a desordem sempre aumenta, mas não é isso. Né? Enfim, né? Isso é uma breve fala que eu posso fazer da segunda lei com vocês. Já num processo reversível, né, onde eu aplico ds igual a dq sobre t, né, se esse processo for adiabático, ds é igual a zero, ou seja, não tem variação de entropia. No caso do ciclo de Carnot, a gente tem duas etapas reversíveis e adiabáticas, né, que são as etapas 2, 3 de expansão e a etapa 4, 1 de compressão. Né? Nessa conversão do estado 2 ao estado 3, sendo o processo reversível e adiabático, não tem variação de entropia. Né? Então, a entropia do estado 2 é igual à entropia do estado 3. Por isso que o enunciado fala a entropia absoluta do gás na expansão adiabática. Então, o valor de entropia aqui e o valor de entropia aqui. Tá? E o problema fala também entropia absoluta do gás na compressão adiabática. A mesma coisa. Se de 4 para 1 o processo é reversível e adiabático, não tem variação de entropia. A entropia do estado 4 é a mesma do estado 1. Tá? Então, o que isso vai impactar, professora? Vamos ver. Tá, então, já acabou meus PowerPoints. Espera aqui. Vou voltar aqui. Então, eu tenho que, outro dado, né? Entropia na expansão, 151 joules por mol Kelvin. Se eu estou trabalhando com 1 mol de gás, eu vou colocar direto 151 joules por Kelvin. Vejam que a entropia não é energia, né? É energia relacionada à temperatura, né?
é diferente da energia interna. Então, entropia do gás na expansão adiabática, 151 joules por Kelvin. Vou colocar aqui, né? Vou voltar para o preto. Então, S no estado 2. Espera aí que travou. 1,51 joules por Kelvin. Né? Processo adiabático reversível não tem variação de entropia. Então, a entropia no estado 3 é igual a 1,51 joules por Kelvin. É dado também que a entropia absoluta do gás na compressão adiabática é 112. Né? Opa, a compressão adiabática está aqui. Né? Então, S4 é igual a S1 e foi dado como 112. Falta encaixar, né, essa capacidade calorífica à pressão constante. Né? Vamos ver aonde que eu vou encaixar isso, tá? Foi perguntado, né, eu já coloquei todos os dados, né, o CP entraria como do ladinho aqui, né? CP molar do gás é igual a 29,3 joules por mol. Então, né, já representei o ciclo, já entendi tudo que está acontecendo, já coloquei os dados, e agora eu vou em busca de resolver a letra A, a letra B e a letra C. Só que eu vou ter que inserir uns slides em branco aqui, só um minuto. Tem alguém aí comigo? Opa, estamos aqui. Sim, professora. Tem alguém aí? Sim, estamos aqui, Oi. professora. Professora, tá me ouvindo? São 5 aqui, né? Mas tá todo mundo quietinho. Ok. Vamos lá. Voltemos. Então, vou ter que separar agora, né? 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 1. Né? Para poder resolver a letra A. Então, etapa 1, 2. Pede-se, né? Calor, trabalho, variação de energia interna e variação de entalpia. Né? Vamos ver se é isso mesmo. Calor, trabalho, delta U e delta H. Né? Isso em cada etapa. E por último, com tudo isso na mão, eu vou na letra C, que é o rendimento. Então vamos lá. 1 para 2, vamos olhar aqui. É uma etapa isotérmica. Isotérmica. Não é? Se é isotérmica e é gás ideal, delta U igual a 0. Já estou igual a 0. Então, beleza. Delta U igual a 0, pois a temperatura é constante e trata-se de um gás ideal. Beleza, matei essa daqui. Vamos lá, posso ver mais aqui. Essa é uma etapa reversível, isotérmica, e da segunda lei, ΔS é igual a Q sobre T. ΔS eu tenho, né? Porque aqui, ó, S2 Tem é um 1 inicial final. e S1 é 102. Então, ΔS eu tenho. A temperatura eu também tenho, que é 500. Tá? Então, pela segunda lei, aplicada a um processo reversível, tendo os dados de entropia, eu vou achar esse calor. Tá? Então, calor é igual, ó, T vezes ΔS, multiplicando cruzado. Então, T vezes ΔS, que é igual, qual a temperatura? 773
vezes, qual é a variação de entropia? Final menos inicial. Na 773, professora, ali? Menos 112. Professora? Professora, você está ouvindo a gente? Tem Kelvin, esse em joules por Kelvin. Logo, o trabalho sairá em joules. Chamar de X aqui. Professora, a temperatura ali é 773, não é não? O trabalho eu posso determinar como ΔU menos Q. Professora? Né? Porque ΔU é igual a Q mais W. Se ΔU é zero, W é igual a menos Q. Então, no caso aqui, o W é igual a menos X joules. E o ΔH? Né? ΔH, né, é igual a ΔU ΔU mais P. ΔV. Peraí. Vamos fazer uma reflexão aqui no ΔU. Professora? Se H é U mais PV, DH é igual a DU mais esse processo aqui, ele não é nessa expansão tem variação de volume. Se tem variação de volume, tem variação de pressão, né? Então, tem variação de pressão e de volume. Mas para um gás ideal, PV é nRT. É o que eu estou fazendo. Para um gás ideal. Né? Então, DH é igual a DU. Coloco isso aqui, né? Então, se entalpia é energia interna mais PV, variação de entalpia é variação da energia interna mais a variação do produto PV, que no caso de um gás ideal corresponde a nRT. Tá? Então, DH é igual a DU, NR são constantes, mais NR dt. Isso é a variação da entalpia para um gás ideal. Notem que isso daqui é só para gás ideal, porque eu substituí o PV por NRT. Tá? Então, no nosso caso, essa primeira etapa do ciclo de Carnot é isotérmica, dt igual a zero, de modo que DH é igual a DU. Tá? Então, DH é igual a DU, que por ser isotérmico, né, é zero, então DH é igual a zero. Notem que DH não é igual a calor não, tá, gente? DH só é igual a calor com pressão constante. Né, que poderia agora fazer uma confusão. Meu Deus, como é que pode o calor ser X e o ΔH ser zero? Né? O ΔH não é calor. Ele só corresponde ao calor em processos isobáricos. Esse não é o caso. De 1 para 2 não é isobárico. É uma expansão isotérmica. Tá? Então, pelos motivos que eu acabei de mostrar, igual a zero também. Tá? Então, mapei a etapa 1, 2. Tá? Etapa 2, 3. Professora, você está conseguindo ouvir a gente? Eu quero calor, trabalho, variação de energia interna e variação de entalpia. Calor é zero, porque é diabático, né? Então, trabalho é igual a ΔU. E o ΔU para um gás ideal é NCV ΔT. Tá? O N foi dado como sendo 1. Foi dado o CV? Vamos olhar aqui. Não, foi dado o CP. Mas existe relação entre CP e CV. Né? CP é igual a CV mais R. Então, tendo o CP, eu tenho CV. Basta diminuir o R. Então, continuando. Então, aqui eu tenho 1 mol que multiplica o CP barra menos R. E a variação de temperatura de 2 para 3 na expansão adiabática tem resfriamento. Olha aqui, ó. Caiu de 500 para 80. Então, tem a variação de temperatura, que é T3 menos T2. Professora? 3 menos T2. Isso foi dado em joules por mol Kelvin. O R é em joules por mol Kelvin, de modo que isso aqui vai dar em joules por mol Kelvin.
Quando eu multiplico pelo ΔT em Kelvin, eu fico com ΔU em joules, como deveria ser, tá? Então, ΔU, matei, calor, matei, W é igual a ΔU, matei, e o ΔH é ΔU mais NR ΔT. A gente já tinha deduzido isso, tá? Então, ΔU eu matei em cima e o ΔT eu tenho, tá? Então, a etapa 2, 3 está fechada, tá? Vamos para a etapa 3, 4 agora. Na etapa 3, 4, eu quero calor, eu quero trabalho, a variação da energia interna e a variação de entalpia. Etapa 3, 4, vamos voltar lá, ó. Uma etapa de compressão exotérmica. Sendo o gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. Se a temperatura não muda, ela não muda, então ΔU igual a zero. Tá? Então, já mato aqui ΔU igual a zero. Isso vai fazer com que W seja igual a menos Q. E o calor, né, da segunda lei é T ΔS. Né, de 3 para 4, se a gente voltar lá, ó, tem variação de entropia. A entropia cai, né, com a compressão e o resfriamento. A compressão, a entropia cai. Né? A possibilidade de movimentação diminui com a compressão. Né? Então, o 5,1 diminui para 112 joules por Kelvin. Tá? Então, eu tenho a temperatura, que é o 80, convertido para Kelvin. Então, eu vou chamar aqui de temperatura da fonte fria vezes ΔS. Né? Então, esse Q, na etapa 3, 4, é a temperatura da fonte fria que multiplica S4 menos S3. Isso vai dar para mim um valor em joules, né? Aqui embaixo eu já mato também o trabalho, né? E nesse caso aqui, né, sendo o gás ideal, ΔH igual a ΔU mais NR ΔT. Se ΔU é zero e ΔT é zero, ΔH igual a zero também. Matei ΔU, ΔH, trabalho e calor, tá? Etapa 4.1. Eu quero calor, eu quero trabalho, variação de energia interna, variação de entalpia. Etapa 4.1, vamos voltar lá. Compressão adiabática. É adiabática. Então, Q igual a zero. Q igual a zero. É trabalho igual a ΔU. E o ΔU, NCV ΔT. Tá? Eu tenho o número de mols, eu tenho o CP, com isso eu tiro o CV, e tenho a variação de temperatura, né? Há um aquecimento na compressão adiabática. Notem, né? De 80, eu retorno aos 500 com essa compressão adiabática. Então, ΔT também é conhecido. Isso vai dar um resultado alfa para mim em joules, né? ΔU, compressão adiabática é igual a W, que é o mesmo valor em joules. E o ΔH para um gás ideal, né? ΔU mais NR ΔT, já mostrei para vocês, né? O ΔU é alfa e o ΔT eu também consigo tirar. De modo que QW, ΔU e ΔH para a etapa 4.1, né? Não tenho dificuldade. Né? Feito isso, né? Matei letra A e B, vamos à letra C. A letra C pede o rendimento. O rendimento nada mais é que o módulo do trabalho líquido em cada ciclo completo sobre o calor investido no ciclo. No caso de um ciclo de Carnot com 4 etapas, eu tenho W12 mais W23 mais W34 mais W41 sobre o módulo disso, sobre o calor, né, injetado no ciclo, que é Q1, né? Agora, como é que eu vou saber W12, W23, W34, W41? Né? Tem uma maneira muito fácil de saber. Né? É só a gente lembrar que se o ciclo parte de 1 e volta para 4, a variação de energia interna do ciclo é igual a zero. Né? Porque ele parte de 1 e volta para 1. Mas a variação de energia interna do ciclo
nada mais é que o somatório dos trabalhos em todas as etapas do ciclo com o somatório dos calores em todas as etapas do ciclo, né? De modo que o somatório dos trabalhos, né, justamente o que eu quero, ó, o somatório dos trabalhos é igual a menos o somatório dos calores, né? Mas, na verdade, o que eu quero é o módulo desse somatório, né? Então, o módulo disso daqui é igual a mais, né, o positivo, né, a soma dos calores. De modo que o módulo do somatório dos trabalhos é igual a Q1 mais Q2, tá? Então, aquele numerador eu posso substituir por Q1 mais Q2. Dando prosseguimento, rendimento é igual a módulo do somatório dos trabalhos, né, que é o trabalho líquido do ciclo, sobre o calor injetado no ciclo, que no caso de um ciclo de Carnot é o Q1, né? Eu vi que o módulo do somatório dos trabalhos é Q1 mais Q2. E aqui embaixo eu tenho Q1. Eu já tinha determinado Q1 e Q2. Com Q1 e Q2 eu determino o rendimento, tá? Exatamente uma das formas que eu tinha mostrado. Isso aqui se converte em 1 mais Q2 sobre Q1, né? Se eu simplifico aqui, ó, Q1 sobre Q1. 1 mais Q2 sobre Q1. Tá? Então, essa é uma possibilidade para o cálculo do rendimento, tá? No ciclo de Carnot. E, meus queridos, era isso que eu tinha para falar, né? Então, o que acontece? É preciso agora fazer exercícios, tá? Deus nos abençoe. Não vou nunca parar de falar isso para nós, né? Para vocês e para mim. E, assim, havendo dúvida, né? Agora, essas dúvidas já tinham que ter surgido, né? Durante o período da lista. Não surgiram. Elas vão surgir agora na hora da prova. E eu não posso me fechar, né? Eu não acho justo me fechar. Então, vejam a prova, havendo dúvida, né? Tem 2 semanas para entregar. Nessa primeira semana, vai tentando fazer, vai estudando. Na segunda semana já vai estar bem mais fácil, creio eu. Né? A prova, de repente, já vai estar até feita, e nem vai precisar me perguntar. Mas, se houver necessidade, pode me perguntar. Né? As pessoas que me perguntaram viram, não falo resposta, mas ensino para que você chegue na resposta. Tá bom? E era isso. 8 em ponto, quase em ponto. Foi o que estava programado. Tá bom, gente? Então, qualquer coisa, só falar, tá? Tá bom, professora, obrigado. Professora, você Tchau. está conseguindo ouvir a gente? E vamos estudar. Primeira e segunda lei, ciclo de Carnot, energia interna, entalpia, tendo o carro-chefe até agora para vocês, variação de entalpia. Tem que sair sabendo variação de entalpia. Já a gente vai entrar no equilíbrio químico, então não tem como sair de fisicoquímica 1 sem saber delta H e equilíbrio. Tá? Então, são as partes principais. Tchau, tchau. Não estou escutando ninguém. Professora, boa noite. Tchau, tchau. E eu tava com o áudio desligado. Meu Deus. A gente tá falando A gente estava falando um tempão. Será que na gravação vai sair? Tudo bem, enfim. Ai, gente, me perdoa. Gente, eu não tô muito legal, não. Por isso que eu não dei aula, por isso que eu tô meio assim. Mas eu creio que vai melhorar. Obrigada, tá? Um beijão. Vai melhorar, professora. Tchau, professora. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, vai melhorar. Amém.